As personagens. A parábola começa com os salteadores. O ponto de partida escolhido por Jesus é um assalto já consumado. Não nos faz deter na lamentação do fato, nem dirige o nosso olhar para os salteadores. São coisas do nosso conhecimento. Vimos avançar no mundo as sombras densas do abandono, da violência usada para mesquinhos interesses de poder, acúmulo e repartição. A questão poderia ser: deixaremos ali estirado por terra o homem maltratado para correr cada qual a esconder-se da violência ou a perseguir os ladrões? Será o ferido a justificação das nossas divisões irreconciliáveis, das nossas cruéis indiferenças, dos nossos confrontos internos? De imediato, a parábola faz-nos pousar o olhar claramente naqueles que passam ao largo. Esta perigosa indiferença, que leva a não parar, inocente ou não, fruto do desprezo ou de uma triste distração, faz das duas personagens, o sacerdote e o levita, um reflexo não menos triste daquela distância menosprezadora que te isola da realidade. Há muitas maneiras de passar ao largo, que são complementares. Uma é ensimesmar-se, desinteressar-se dos outros, ficar indiferente. Outra seria olhar só para fora. Relativamente a esta última maneira de passar ao largo, em alguns países, ou em certos setores deles, verifica-se um desprezo dos pobres e da sua cultura, bem como um viver com o olhar voltado para fora, como se um projeto de país importado procurasse ocupar seu lugar. Assim se pode justificar a indiferença de alguns, pois aqueles que poderiam tocar os seus corações com as suas reivindicações simplesmente não existem, estão fora do seu horizonte de interesse. Nas pessoas que passam ao largo, há um detalhe que não podemos ignorar. Eram pessoas religiosas. Mais ainda, dedicavam-se a dar culto a Deus, um sacerdote e um levita. Isto é uma forte chamada de atenção. Indica que o fato de crer em Deus e o adorar não é garantia de viver como agrada a Deus. Uma pessoa de fé pode não ser fiel a tudo o que essa mesma fé exige dela, e, no entanto, sentir-se perto de Deus e julgar-se com mais dignidade do que os outros. Mas há maneiras de viver a fé que facilitam a abertura do coração aos irmãos, e esta será a garantia de uma autêntica abertura a Deus. São João Crisóstomo expressou com muita clareza este desafio que se apresenta aos cristãos. Queres honrar o corpo de Cristo? Não permitas que seja desprezados nos seus membros, isto é, nos pobres, que não têm que vestir, nem o honres aqui no templo com vestes de seda, enquanto lá fora o abandonas ao frio e à nudez. O paradoxo é que, às vezes, quantos dizem que não acreditam podem viver melhor a vontade de Deus do que os crentes. Habitualmente, os salteadores do caminho têm como aliados secretos aqueles que passam pelo caminho olhando para o outro lado. O círculo encerra-se entre aqueles que usam e enganam a sociedade para chupá-la e aqueles que julgam manter a pureza na sua função crítica, mas ao mesmo tempo vivem desse sistema e seus recursos. Verifica-se uma triste hipocrisia quando a impunidade do delito, o uso das instituições para interesses pessoais ou corporativos e outros males que não conseguimos banir se associam a uma desqualificação permanente de tudo, a constante sementeira de suspeitas que gera desconfiança e perplexidade. Ao engano de que tudo está mal, corresponde o dito: ninguém o pode consertar. Sendo assim, que posso eu fazer? Deste modo, alimenta-se o desencanto e a falta de esperança. Isto não estimula um espírito de solidariedade e generosidade. Fazer o povo precipitar no desânimo é o epílogo de um perfeito círculo vicioso. Assim procede a ditadura invisível dos verdadeiros interesses ocultos, que se apoderam dos recursos e da capacidade de ter opinião e pensamentos próprios. Olhemos, enfim, o ferido. Às vezes sentimos-nos como ele, gravemente feridos e atirados para a margem da estrada.
Sentimos-nos também abandonados pelas nossas instituições, desguarnecidas e carentes, ou voltadas para servir os interesses de poucos, fora e dentro. Com efeito, na sociedade globalizada, existe um estilo elegante de olhar para o outro lado que se pratica de maneira recorrente. Sob as aparências do politicamente correto ou das modas ideológicas, olhamos para aquele que sofre, mas não o tocamos. Transmitimos-lo ao vivo e até proferimos um discurso aparentemente tolerante e cheio de eufemismos.